Fala minha rapaziada, saudações tricolores e vamos começar amanhã dessa quinta-feira falando sobre três assuntos muito importantes que surgiram nas redes sociais dessa quarta para quinta-feira e a torcida do Fluminense ficou enlouquecida. Minha rapaziada, eu tô acompanhando várias páginas, vários setoristas, alguns jornalistas que cobrem o Fluminense também. E assim, quando começou primeiro com a notícia do Richarlison, a galera já ficou enlouquecida na internet. Aí apareceram alguns outros nomes, como o de Arthur, que jogou pelo Grêmio, jogou na Juventus também, está lá no futebol italiano, e surgiu também o nome do Caio Henrique, aquele Caio Henrique que chegou no Fluminense como meio de campo, foi transformado em lateral esquerdo e hoje é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, tá? Do Brasil que eu digo nível seleção brasileira. Joga demais, tá lá na França jogando pra caramba, mas ainda não teve tanta oportunidade assim com a camisa amarela da seleção brasileira. E a nossa torcida ficou enlouquecida de verdade, rapaziada. Eu acompanhei vários comentários, várias postagens, várias publicações e vou explicar para vocês, caso a caso, de o porquê os três nomes surgiram e, sendo bem sincero, tá? Dos três, o único que hoje nós podemos falar que o Fluminense realmente está negociando, está querendo saber, é o nome do Richarlison, tá? Os outros dois a gente vai explicar para vocês com mais calma, que é para não deixar você aí do outro lado tão apreensivo não, tá? Porque os nomes estão sendo ventilados sim, só que a gente vai explicar melhor para vocês, para saber como o Fluminense vai tratar cada negociação dessa, tá? Mas faz um favor para mim, minha rapaziada, confere aí embaixo, por favor, já está inscrito no Quintal Tricolor? Ainda não? Então, se você não quer perder notícia, não quer perder informação, não quer perder atualização, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no Quintal Tricolor, dá esse voto de confiança pra gente, porque assim como você que está do outro lado, eu sou torcedor do Fluminense, também fico maluco quando eu vejo essas notícias. Só que eu tenho que apurar, eu tenho que ir atrás para saber, porque senão eu falo besteira aqui para vocês, tá? Então eu tenho que ir atrás, tenho que correr, tenho que apurar e dar um trabalho. Então, confia no trabalho do meu amigo. Se inscreve, curte o nosso conteúdo, compartilha com geral. E dos três nomes, Arthur, meio campo, Caio Henrique, lateral esquerdo, e Richarlison, o nosso pombo, o atacante. Qual dos três você acha que chega hoje no Fluminense e é titular? Ou quem sabe até os três, não sei qual é a sua visão de futebol. Comenta aí que é muito importante pra gente, tá? Então vamos começar com o nome que tem mais força em relação a algum tipo de negociação nesse momento, tá? Vamos falar sobre o caso do Richarlison. O jornalista Marcelo Neves, lá do Globo Esporte, foi o primeiro a falar sobre essa negociação, tá? Ele foi o primeiro, ele que começou soltando essa notícia e a partir daí, Vitor Lessa, Gabriel Amaral, o André do Sentimento Tricolor, outros tricolores que cobrem o Fluminense também por algumas páginas de Instagram, começaram a falar bastante sobre o assunto. E aí a torcida do Fluminense comprou a ideia, comprou o barulho, falou que tem que contratar, tem que trazer mesmo, tá? O Marcelo Neves disse o seguinte, que o Richarlison é um dos alvos para o Fluminense para a temporada de 2025, visando o Mundial de Clubes. O Fluminense já teria, inclusive, ligado para o staff do atleta, demonstrado interesse, porém, o Fluminense não é o único interessado em repatriar o jogador. O Palmeiras também quer a contratação do atacante Richarlison. Só que o Fluminense já disse lá nos bastidores, nas conversas da diretoria, o Fluminense já deixou claro, eles vão fazer todo o esforço possível para trazer o Richarlison de volta. Porque o Richarlison não está tão bem lá no Tottenham, essa temporada eu tenho acompanhado um pouco menos, mas no pouquinho que eu acompanhei do Richarlison na Europa, não está tão bem, já não é titular da equipe, chegou no Tottenham com a expectativa lá em cima, depois de tudo que tinha feito no Everton, mas no Tottenham não se firmou entre os titulares e até o próprio Pombo vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Então, sendo assim, o Fluminense já deixou claro, Richarlison, as portas estão abertas, caso queira negociar, estamos aqui. E por enquanto é isso. Não tem proposta formalizada, o Richarlison ainda não é jogador do Fluminense, eu torço muito para que seja. E aí surgiu uma outra dúvida. Qual Richarlison você prefere? O Richarlison que jogou pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense ou o Richarlison que jogou centralizado no ataque do Fluminense? Eu, particularmente, prefiro o Richarlison beirado de campo. Eu acho que ali ele tem mais força, tem um contra um bacana, não é um contra um tão criativo, mas na força ele consegue ganhar. Então eu acho que eu prefiro o Richarlison de lado de campo e aí quem sabe o Fluminense não contrate outro camisa 9. Joguei no ar
tem muita negociação acontecendo. Será que vai chegar um outro camisa 9 além da contratação do Richarlison para fazer essa virada de campo? Não sei, mas vamos imaginar um time com Richarlison de um lado, John Arias do outro e Germancano centralizado, Germancano Prime, Germancano voando. Vocês imaginam que time seria esse do Fluminense para 2025, né, minha rapaziada? Mas, por enquanto, o Richarlison é isso. O Fluminense já conversou com o staff do atleta, demonstrou interesse e, por enquanto, parou nisso, tá? Agora vamos às outras informações. Você quer saber de Caio Henrique e Arthur também, né? Então vamos falar de Caio Henrique, rapaziada. Sobre Caio Henrique, que teve um destaque absurdo no Fluminense, jogando como lateral esquerdo. Ele que tinha chego para jogar como meio campo, não teve tanta oportunidade ali no meio de campo, e aí, papo vai, papo vem, joga de lateral esquerda que jogou 1, 2, 3, 4, 5 partidas bem, ficou por lá, sai do Fluminense por conta disso, vai para a Europa e lá ele se firma de vez como um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Quando eu digo do Brasil, nacionalidade, tá? Então ele se firmou como um dos melhores laterais esquerdos que nós temos hoje pro futebol brasileiro, tá? E aí, toda vez que entra temporada, sai temporada, abre janela de transferência, fecha janela de transferências, o nome de Caio Henrique é especulado no Fluminense. E o que a diretoria do Fluminense tem para dizer sobre isso? A diretoria do Fluminense já deixou bem claro. Todo e qualquer bom jogador é um bom alvo para o Fluminense. E o Caio Henrique é isso. O Fluminense sabe que quer a contratação do jogador. Porém, nesse momento da negociação, não existe. É totalmente diferente do que aconteceu com o Richarlison, tá? Totalmente diferente. O Fluminense, até o momento, não buscou informações de Caio Henrique. Caio Henrique pode virar uma possibilidade. Caio Henrique pode virar uma realidade no Fluminense? Pode. Só que nesse momento não tem negociação em curso, tá, rapaziada? Só que, vale lembrar, Diogo Barbosa, a princípio, está saindo do Fluminense. O Fluminense queria um contrato com ele de mais um ano, ele está querendo um contrato mais longo e tem outro clube da Série A interessado. Qual clube? Eu não descobri até esse exato momento, mas tem outro clube da Série A que parece fez uma proposta salarial igual a do Fluminense, mas com um contrato mais longo para o Diogo Barbosa. E por isso o Fluminense vai precisar contratar um lateral esquerdo, ou vai ficar somente com Gabriel Fuentes e Esquerdinha. Já não temos mais o Marcelo. Então o Fluminense vai precisar contratar e quem sabe Caio Henrique não caia como uma luva nessa lateral esquerda do Fluminense. Tem que montar um time bom para jogar o Mundial de Clubes de 2025 e além disso, a gente tem que lembrar que a próxima temporada é muito longa. Começa em janeiro, termina só em dezembro, rapaziada. Então tem muito jogo, tem muita coisa para acontecer e a gente vai precisar de um elenco forte. Caio Henrique chegando para essa lateral esquerda seria excelente. Caio Paulista, pelo amor de Deus, some daqui. Não volta mais não. E pelo amor de Deus, Caio Paulista é pra lá, deixa ele no Palmeiras, vem pra cá não. E agora vamos falar de Arthur, tá, rapaziada? Arthur, o Fluminense já tem interesse no Arthur faz muito tempo. Arthur, que jogou no Grêmio, jogou no Barcelona, jogou na Juventus, é ele. O Fluminense já tem interesse nele, ó, de outros carnavais, não é de agora. O Fluminense, no meio da temporada, já tinha ventilado a situação do cara para saber se poderia contratar, se não poderia, se vale a pena investir, só que esfriou. O Fluminense até chegou a buscar informações, mas não avançou com as informações que recebeu do clube que hoje o Arthur faz parte, né? Então o Fluminense não avançou na negociação naquele momento, só que agora, nessa reta final de 2024 para início de 2025, o Fluminense se vê na necessidade de contratar mais um jogador para compor esse meio de campo. Por que o Fluminense vê nessa necessidade? Só temos Martinelli, Nonato, Bernal e Lima. Se você falar que Vitor Hugo pode jogar ali, eu discordo. Se você falar que Felipe Andrade pode jogar ali, vai ter que conversar com a diretoria e comissão técnica, o moleque não joga. Então só temos essas 4 opções ali para jogar no meio de campo do Fluminense, junto com Paulo Henrique Ganso. E o Fluminense quer montar um time mais forte, um time mais preparado, um time com jogadores que conheçam o futebol europeu. E por isso o nome de Arthur voltou a ser veiculado na imprensa quando a gente fala de Fluminense. E o Fluminense tem interesse na contratação do jogador sim, só que mais uma vez, assim como o Caio Henrique, nesse momento não tem negociação, tá, rapaziada? Não tem nada em curso. O Fluminense não conversou com ninguém por enquanto, pelo menos nesse mês de dezembro, para falar sobre Arthur. Mas o interesse existe e se o Fluminense já buscou informação em outro momento, agora não tenham dúvida que ele vai buscar informação de novo. O Fluminense está a vias de virar SAF. Então vai ter dinheiro para investir, mas já está nesse momento planejando um 2025 muito melhor. Só por vocês escutarem esses 3 nomes, Richarlison, Arthur e Caio Henrique, já deu para ver que mudou um pouco a mentalidade.
Não é só Igor Rabelo e Renato Kaiser, não, pelo amor de Deus. Então essas eram as informações que nós tínhamos para trazer para vocês nesse primeiro momento dessa quinta-feira. Então faz um favor, se inscreve, curte, compartilha o nosso conteúdo com todo mundo e eu sempre digo para vocês, o céu é o limite para o Fluminense. Segue a gente também no TikTok e no Instagram, que lá tem notícia toda hora, tá? Tamo junto, tudo nosso, minha rapaziada.